Na semana passada, a gente teve uma discussão de alto nível aqui nesse plenário da Assembleia sobre aspectos técnicos do projeto do Incentivo Alto. E uma premissa, né, que a gente fez questão de deixar clara e que eu acho que é importante reforçar hoje aqui também, é que a nossa preocupação principal é com o desenvolvimento do Estado. Fazer com que o Estado de São Paulo tenha uma economia que seja produtiva, que seja competitiva a nível internacional, e proteger a indústria ineficiente não é o caminho. As evidências mostram que as indústrias que são mais protegidas são aquelas que são menos competitivas. Muitas vezes a gente tem boa intenção, a gente se preocupa com o emprego, óbvio, né? A gente está aqui numa situação no Brasil de dificuldade econômica, a gente se preocupa com a alta quantidade de desemprego que está presente hoje no Brasil. Mas muitas vezes, por querer fazer as coisas do jeito certo, mas sem ter as informações corretas, a gente acaba sendo induzido a erros. Na semana passada também, o deputado Carlão Pignatari, aqui o líder do governo, pediu para que eu trouxesse aqui economistas, né, para falar por que incentivo fiscal, por que subsídio para a indústria automotiva é ruim. E eu resolvi trazer um economista aqui. Eu queria pedir para o pessoal colocar um vídeo de uns 5 minutos. É um vídeo bem curto, é um trechinho do economista Marcos Lisboa, que apresenta em um evento organizado pela Quatro Rodas, na Volkswagen, o porquê que o subsídio para a indústria automobilística é ruim para a competitividade da indústria. E o porquê que a gente vê essa desindustrialização no Brasil, justamente onde o Estado brasileiro protege mais. Então, eu queria pedir para o pessoal colocar aí. Obrigado pelo convite. Confesso que eu fiquei um pouco surpreso quando recebi. Eu não sei se o Guia Quatro Rodas gosta muito de vocês, senão não teria me chamado, né? Vamos lá. O setor automobilístico do Brasil passa por uma grave crise. E, como eu tenho dito, e vou ser um pouco provocador aqui, a culpa é de um governo que atendeu a todas as demandas do setor automobilístico. Essa crise foi engendrada por um governo sensível à pressão de vocês, pelos programas que foram construídos ao longo dos anos, né? E ao invés de ganhar competitividade, ganhar produtividade, se tornar eficiente, o setor se tornou dependente de subsídios e com regras de proteção que acabaram por prejudicá-lo e prejudicar o país. O caso da agricultura talvez seja o caso mais exemplar. A agricultura sofre com todo o custo do Brasil. Tudo. Estrada, e como está no interior, sofre mais. Tem que levar a soja do interior de Goiás, de Mato Grosso, até o porto do Paraná. Nos anos 90, os subsídios da agricultura foram radicalmente cortados. O Brasil é um dos países que tem menos subsídios para a agricultura em comparação com os demais países. O mundo subsidia muito a agricultura. Nós somos dos que menos subsidiamos a agricultura. A abertura pegou várias empresas no contrapé. Muita gente não aguentou. Muita gente não aguentou. Gente grande, empresa boa. Pois é, quebraram. As que sobreviveram, consolidaram. E, em paralelo, tiveram boas políticas públicas de apoio à inovação tecnológica. A Embrapa fez um trabalho fantástico, trazendo técnicos que estudaram nos Estados Unidos para adequar ao nosso país tropical grãos de zonas temperadas, como a soja. A Exalc, no interior de São Paulo, uma escola admirável, fantástica, que produziu muita gente boa. Um deles conseguiu botar o café que veio da Arábia no Cerrado Mineiro. E é o melhor café hoje brasileiro. Com a abertura, o mundo ficou mais difícil para a agricultura. Bem mais difícil. Muita gente não aguentou. Mas, por outro lado, teve acesso a melhores equipamentos, melhores caminhões, tratores, melhores fertilizantes. Os que sobreviveram tiveram ganho de produtividade. Nossa agricultura cresce a produtividade 4 a 5% ao ano. Há 40 anos. São 40 anos de crescimento da produtividade. Enquanto a nossa indústria perdeu 1% de produtividade em relação aos Estados Unidos durante os anos 2000, 1% ao ano de produtividade nós perdemos na indústria. A indústria protegida, com crédito subsidiado, com as tarifas elevadas, como a gente viu. A agricultura cresceu sua produtividade 160% entre 1990 e 2009. Eu acho que nós vivemos hoje
um imenso desafio, né? Nós estamos confrontados com o fracasso das nossas escolhas. Essa crise, eu tenho repetido isso com frequência, ela não é a culpa apenas de um governo incompetente, né? Claro que teve, claro que é inacreditável. É constrangedor explicar várias das medidas que foram adotadas nos últimos anos. Várias, né? Toda essa agenda de proteger a economia, de fechar, de concessão de subsídios, a expansão desenfreada do BNDES, as intervenções setoriais para não usar taxa de juros para controlar a inflação, essa ideia que o governo consegue controlar câmbio, essa agenda toda torta que foi feita. Foi a agenda que nos trouxe aqui. E essa agenda não foi a agenda apenas do governo. Essa foi uma agenda apoiada por vários setores da sociedade, inclusive vocês. As lideranças empresariais apoiaram essa agenda. Nós somos hoje confrontados com fracassos de escolhas que foram nossas. Podemos continuar o rumo que nos trouxe aqui. Essa relação infantilizada entre os setores produtivos e Brasília, em que a competição, o ganho de competitividade vem por favor de Brasília, não pelo chão de fábrica. Ou podemos escolher um caminho diferente, o caminho dos anos 90 e 2000. Abertura comercial, competição, empresa boa cresce, empresa que quebra. Estímulo à meritocracia, aos ganhos de produtividade. São dois países que a gente pode escolher. Qual será a nossa escolha? Obrigado. Então, esse é o trecho que eu escolhi colocar do economista Marcos Lisboa, que fala justamente sobre como a agricultura no Brasil prosperou, justamente por conta dos subsídios diminuírem, por conta das condições para abertura de mercado aumentarem e, por consequência, o maior acesso aos produtores brasileiros a mercados internacionais e, em consequência, um aumento constante de produtividade. É nessa linha que a gente deveria seguir e não na linha do projeto que está sendo proposto hoje, que, infelizmente, muitos de vocês vão votar a favor. Infelizmente, é um projeto que vai na contramão do que o Brasil precisa, do que o Estado de São Paulo precisa. Subsídio para a indústria automobilística é algo que já deveria ter ficado para a década passada. E hoje, em 2019, no Estado de São Paulo, que supostamente tem um governo liberal, a gente está votando aqui um projeto que vai exatamente na contramão daquilo que a gente deveria defender. E o deputado Carlão, líder do governo, também sempre fala, poxa, mas vocês do Novo moraram fora do país, vocês do Novo não estão por dentro da realidade brasileira. A gente vai sim para fora estudar, a gente vai buscar se preparar o melhor possível para depois voltar aqui e fazer o melhor trabalho que a gente pode conseguir fazer para servir a população paulista. E a gente não está desconectado da realidade, pelo contrário, a gente sabe exatamente o que acontece por termos o preparo técnico e rodarmos todo o Estado e entender na ponta o que está acontecendo. Então, deputado Carlão, eu queria deixar muito claro que quem entende da realidade não é só quem está na ponta, mas quem também estuda os números, quem também estuda de economia, isso é super importante. Infelizmente, a maior parte dos políticos no Brasil não fazem essa lição de casa. E é por isso que esses políticos caem nessas armadilhas como as de hoje, desse projeto que claramente não resolve os problemas da indústria, esse projeto que não aumenta a competitividade e produtividade da indústria, mas que vem embalado como uma suposta forma de modernizar a indústria automotiva. Isso já não funcionou desde 92 e não vai ser agora que vai funcionar. Então, infelizmente, hoje, a gente está aqui tendo que discutir um projeto que já não deveria ser mais tema de discussão há muito tempo atrás. Há muito tempo atrás. É uma pena que a maior parte dos deputados aqui presentes na casa e não presentes, sejam favoráveis a um projeto, muitas vezes, por querer fazer a coisa certa, muitas vezes bem intencionado, com o coração no lugar certo, mas que tecnicamente não tem respaldo. Tecnicamente vai na contramão daquilo que deveria ser feito. É usar dinheiro do pagador de impostos para financiar uma indústria ineficiente. E essa, como disse o economista Marcos Lisboa,
é receita para a gente continuar sendo um país pobre. Obrigado.